Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Justificação em Livros. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pelo Ministério Justificação pela Fé.com.br. E hoje nós continuaremos a 7ª temporada que está tratando do livro Ego Transformado, escrito pelo pastor Timothy Keller. Nós vimos nos vídeos anteriores que a justificação ela transforma o nosso ego. Tá? E hoje nós começaremos a ver as consequências dessa transformação. Veremos uma primeira consequência disso. Por isso eu te convido a acompanhar a leitura da página 36 de um pequeno texto, de um comentário que o Keller fez no seu livro. Diz assim, abre aspas, a pessoa que se esquece de si mesma age de modo totalmente diferente. Quem tem o ego satisfeito e não inflado, não se deixa bater pelas críticas. Fecha aspas. Esse livro do Keller é muito interessante e ele se torna mais interessante ainda quando nós entendemos o que ele chama de ego transformado. Tá? Todos nós nascemos com o ego natural. Esse linguajar ele não é muito bíblico, né? Então, uma palavra melhor para representar esse ego, que a gente nasce naturalmente com esse ego, é o coração. Nós nascemos com um coração totalmente distante de Deus. Um coração morto em seus desejos, em seus pecados. Um coração que não quer saber de Deus. Então, é um coração que carece de transformação. E na justificação, quando ocorre a justificação, nós somos aceitos por Deus como filhos de Deus. Mas a gente não é aceito de qualquer forma. A gente é aceito porque primeiro nós recebemos um novo coração. Esse novo coração é dado por Deus. É um coração que nos traz alívio e paz, porque é um coração que não é mais regido pelas obras da carne. Não é mais dominado pelo pecado. É um coração agora de carne, um coração de filho. Por isso é possível uma pessoa justificada se esquecer de si mesma. Ou seja, pensar menos de si mesma. Porque encontrou alguém maior do que ela mesma. Quando nós conhecemos Jesus, nós encontramos alguém maior do que nós. E quando nós estamos diante de alguém maior do que nós entendemos que nós não podemos pensar mais de nós do que realmente nós somos. Então a gente começa a descansar no nosso autoesquecimento. Então o orgulho, o desejo de querer ser melhor, o desejo de querer ser perfeito, esse desejo é amortecido pela justificação. A justificação é o coração do Evangelho. Então, o Evangelho todo toma a nossa vida. E a partir do momento que a gente vai caminhando no Evangelho, vai crescendo no Evangelho, o nosso coração começa a ser transformado. Então, a justificação pela fé, ela transforma o nosso coração. O relacionamento que nós tínhamos com Deus antes, que era nenhum, era um relacionamento de inimizade. Deus olha para nós como inimigos dele. Agora ele olha para nós como seus filhos, como amigos, como pessoas próximas a ele, porque nós fomos justificados pela fé, nós fomos aceitos como seus filhos pela fé que ele nos deu. É o que nós chamamos de fé justificadora. É uma fé que não nasce conosco, é uma fé que vem do próprio Espírito Santo de Deus. É a fé que vem de Cristo Jesus. É a fé que move o nosso ser, move o novo coração que nós recebemos. Essa fé não pode ser recebida pelo antigo coração, mas somente pelo novo. Uma vez recebida essa fé, nós começamos agora a trilhar um novo caminho. A gente começa a aprender a viver como filho de Deus. E há uma luta entre a carne e o espírito, o antigo coração, ou seja, o velho homem, a velha natureza, precisa ser amortecida, mortificada,
dia a dia, para que o novo homem, o novo coração, cresça na fé, cresça no Evangelho, cresça no arrependimento de pecados. Então, a justificação pela fé, ela transforma o nosso coração. Porque agora o nosso coração não é mais um coração de inimigo, mas agora o nosso coração é um coração de filho. Então, nós somos transformados. Nós somos feitos filhos de Deus para sempre. Que significa que a gente vai ser perfeito? Não, não vamos ser perfeitos. Nós ainda temos muito a que melhorar. A santificação é um processo, diferente da justificação. A justificação não é um processo. A justificação é um ato definitivo de Deus. Acontece, toda vez que alguém recebe um novo coração, essa pessoa foi justificada pela fé. Porque junto com esse coração veio a fé justificadora e o dom do arrependimento. Então nós somos capacitados pelo próprio Deus a nos arrepender dos nossos pecados. Então esse é um coração novo, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da fé que vem com ele e cheio do dom do arrependimento de pecados. Quando começamos a pensar menos em nós por causa do Evangelho, percebemos o quanto o nosso ego natural, ou seja, o nosso coração natural, o coração pecador que nós nascemos, foi transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. A gente começa a perceber que agora a gente tem um novo coração. O vazio interior que existia já não existe mais, porque recebemos um novo coração cheio da fé justificadora, cheio do Espírito Santo de Deus e capaz de ser resiliente, humilde e satisfeito na justiça de Cristo, recebida na justificação. O vazio interior foi preenchido por Deus e o seu Evangelho. Temos um ego transformado, ou seja, um coração transformado em Cristo Jesus. Temos um novo coração. Um coração de crente. Crente em Cristo Jesus. Um coração de filho. Sobre tudo isso, Paulo tem muito a nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 4, versos de 1 a 4. Acompanhe aí a palavra de Deus, diz assim, abre aspas. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Ponto. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Fecha aspas. Glórias a Deus. A Paulo está querendo nos passar aqui que qualquer avaliação crítica deste mundo não poderá nos fazer pior do que realmente somos diante de Deus. Nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, quando Deus decidiu nos amar e enviar Jesus Cristo para morrer na cruz no meu e no teu lugar. Ninguém nasce digno de estar diante de Deus. E muitas vezes, por alguns acharem que podem pregar melhor do que os outros, podem falar melhor do que os outros, têm mais dinheiro do que os outros, essas pessoas se acham superiores e dignas de serem melhor do que os outros. Mas nunca seremos melhor do que os outros se a gente se comparar com Cristo Jesus. Porque por melhor que você se esforce para ser, você e eu, por melhor que a gente se esforce, nós ainda seremos pecadores. Nós ainda seremos merecedores do inferno. Ainda mereceremos o inferno. Mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, nós somos salvos da condenação eterna. Pela graça. Porque Jesus morreu na cruz no meu e no teu lugar. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos um novo coração, acompanhado de tudo aquilo que a gente já falou. Mas ainda tem mais uma coisa que nós recebemos
quando nós cremos em Jesus Cristo através da fé, nós recebemos a justiça de Cristo. Essa justiça de Cristo nos faz ter, a gente tem a capacidade de sermos fiéis a Cristo Jesus, fiéis ao Evangelho. Deus sabe que nós não seremos perfeitos até Cristo voltar, mas nós temos a capacidade de sermos fiéis. É o que diz aqui a palavra, de um encarregado, espera-se que seja o que? Fiel. Não se espera que seja perfeito, porque perfeito só existe um. Paulo está dizendo o seguinte, olha, não importa o que vocês pensem de mim, ou até o que a minha consciência diz, porque a gente não é assim? Quando a gente está com a consciência em paz, a gente acha que está sendo santo, está sendo perfeito? Pois é, mas a consciência em paz não te torna justificado diante de Deus, não te torna aceito diante de Deus. A nossa paz de espírito, de consciência, não nos torna aceitos diante de Deus, não nos torna filhos de Deus. Muitas vezes a pessoa está com a consciência em paz, mas na verdade ela se convenceu de que o seu pecado não era pecado. É igual o homossexualismo. Tem muitas pessoas que se aceitam como homossexuais, né? Eles se convencem da mentira de que realmente são homossexuais, que nasceram no corpo errado. Então, homem realmente é mulher e mulher é homem. E tem essa paz de consciência. Mas essa paz de consciência não livra eles do pecado deles. Eles estão em pecado. Porque homem nasceu homem e mulher nasceu mulher. Não tem como nascer diferente. Deus é tão perfeito, para fechar esse ponto, Deus é tão perfeito que toda mulher nasce com útero. Pode tirar qualquer outra coisa, pode tirar qualquer coisa externa, mas ainda é mulher porque nasceu com útero. Então, biologicamente e emocionalmente, não tem como mudar. A pessoa nasce do jeito que Deus criou, mas ela mente para si mesma para poder ter paz de consciência. Mas Paulo fala o que aqui, olha, minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. Então, quando nós temos o nosso coração transformado, nós não somos guiados pela nossa consciência ou pelo nosso coração, mas nós somos guiados pelo Evangelho de Cristo, pela palavra dele, porque o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Quem conhecerá? O nosso coração é enganoso. Não se engane. O seu e o meu coração, a maioria das vezes, está errado. Pode ser que acerte alguma vez? Pode, mas a maioria das vezes está errado, porque nós somos pecadores. Em Cristo Jesus, nós somos pecadores justificados. Nós somos filhos de Deus. Pecadores que foram feitos filhos de Deus, não porque merecemos ou por qualquer outra coisa que a gente faça, mas porque Jesus morreu por nós naquela cruz. Caminhando mais um pouco, é possível, pela graça, sermos fiéis ao Evangelho, assim como Jesus foi. E é isso que Deus espera de nós. Resumindo, pela fé justificadora, pensamos menos em nós mesmos. Por isso que nós precisamos conhecer sobre a doutrina da justificação pela fé. E precisamos crer e entender que a fé que nós temos não veio de nós, ela veio de Deus. Então, quando eu e você dissemos que nós não conseguimos fazer alguma coisa pela fé, na verdade nós não queremos fazer, porque nós somos capacitados. Ore a Deus, peça a Deus, Pai, em nome de Jesus, me capacita a lidar com essa dificuldade. Me capacita a falar com fulano, com ciclano. Me capacita a vencer os pecados. Me capacita a enxergar as críticas como uma oportunidade de crescer em santidade para a glória de Deus. Pela fé justificadora, pensamos menos de nós mesmos. O nosso coração transformado é conduzido pelo Evangelho e dele se alimenta diariamente. Jesus se tornou o centro da nossa vida. Como resultado, o vazio interior some e deixamos de ser vulneráveis às críticas recebidas.
Deixamos de ser vulneráveis. Ninguém gosta de receber crítica. Eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta. Mas quando o nosso coração é transformado pelo Evangelho, quando o nosso coração foi transformado, quando foi cheio da fé justificadora, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a não sermos mais tão vulneráveis ou vulneráveis às críticas. A primeira coisa que eu e você devemos pensar: quem está criticando eu e você não sabe o quanto eu e você somos pior do que essa pessoa está pensando. Eu vi isso num vídeo do John MacArthur. Achei fantástica essa comparação dele. Isso quebra o nosso coração de pedra que tenta tomar o coração de carne. É aquela velha luta que Paulo fala, a luta entre a carne e o espírito. O coração natural, o coração que nós nascemos, com coração pecador, que tenta sempre ser cheio de vanglória, de elogios, que quando não tem elogios, quando não tem acertos, se sente o pior. Se sente tão ruim que você sente aquele vazio interior. Mas esse vazio interior só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, o seu coração será cheio do Senhor Jesus. Então será capaz de lutar contra esse sentimento de orgulho, esse sentimento de orgulho que tem destruído muitos lares, muitas famílias e muitos ministérios. Então, o vazio interior some e deixamos de ser vulneráveis às críticas recebidas e passamos a ouvi-las como oportunidade de mudança, ou seja, de arrependimento e crescimento na santificação até a volta de Cristo. Não tenha dúvidas, meus queridos, não tenham dúvidas. Eu e você, até a volta de Cristo, nós temos muito que crescer no Evangelho, como pessoa, como filhos de Deus. É o processo de santificação. Uma vez que nós fomos aceitos por Deus como seus filhos, justificados pela fé, aceitos, nós iniciamos uma nova caminhada, uma caminhada de santificação. Uma caminhada que só anda nessa trilha aqueles que foram justificados pela fé, aqueles que realmente receberam um novo coração. Porque aqueles que receberam um novo coração vão buscar, apesar das suas falhas, dos seus erros, dos seus altos e baixos, vão buscar viver o Evangelho para a glória de Deus. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo, dê um like, porque toda vez que você faz isso, você ajuda a divulgar o canal do Justificação pela Fé. Essa doutrina tem sido esquecida por muitas pessoas e ignoradas por outras. Então, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube, @Justificação. Lá nós temos vários vídeos, várias mensagens, a maioria delas focada na doutrina da justificação, mas também tem outros assuntos lá, como eleição, depravação total do homem. Então, assim, eu te convido a visitar o nosso canal, visite também o nosso site, justificaçãopelafé.com.br, tá certo? Até a próxima, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.